Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pela região, ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, plano prevê taxar mais importados e cosméticos. O estado de São Paulo, quase todo o PP está ligado a propinas, acusa Youssef. A Tribuna, Santos tem 5 novos casos de AIDS por semana. BocNews, iluminação pública, conta dividir. Santa Portal, policial militar é executado em bar na madrugada de domingo. G1 Santos e região, bandidos invadem o mesmo quiosque pela 7ª vez. UOL, com vitória do Bahia, Corinthians garante Libertadores após ser goleado. E na capa da Veja, caiu a ficha. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E ao definir a nova equipe econômica, especialmente o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, aluno e discípulo de Armínio Fraga, que seria ministro da Fazenda de Aécio Neves, Armínio que foi tão duramente criticado e até hostilizado pelo PT durante a campanha, a presidente Dilma Rousseff demonstrou que o discurso se opõe à prática. Na campanha eleitoral, o tom do discurso de Dilma era o da continuidade da política econômica e críticas duríssimas ao adversário por defender uma política mais ortodoxa. O que é que se vê agora em termos de política econômica da presidente Dilma? Exatamente aquilo que ela combatia e condenava na campanha, ou seja, uma política econômica ortodoxa de contenção de despesas, de ajustes fiscais, de contingenciamento de recursos. Não é à toa, aliás, que Joaquim Levy, futuro ministro da Fazenda, é conhecido no governo federal desde os tempos em que servia o governo Fernando Henrique como mãos de tesoura, por ser adepto do corte de gastos públicos na economia. Contradição é pouco diante do que se vê entre o discurso e a prática da presidente Dilma Rousseff. No programa de hoje nós vamos falar de política econômica, evidentemente, vamos falar também do papel do novo Congresso Nacional, já que o nosso convidado de hoje estará no Congresso a partir do dia 1º de fevereiro do próximo ano. Mas tudo isso vocês acompanham o debate em torno desses temas fundamentais para o país, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta segunda é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? 8 horas e 8 minutos. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal eleito pela região, João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos.
Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 2 de dezembro, 10 horas da noite. Não perca! Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Tavares Papa, deputado federal eleito pela região do PSDB. E como comentarista, o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado Papa, falando exatamente sobre as expectativas para o ano que vem. Um ano que todos os especialistas advertem, um ano difícil, de sacrifícios, de contenção, enfim. Diante disso, qual é a sua expectativa com relação a essa situação, ao ano de 2015, principalmente com o papel do novo Congresso Nacional que o senhor vai integrar a partir do dia 1º? Bom dia e muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Humberto Chalub. Bom dia, Cris. Equipe aqui do Jornal Enfoque na TV. Bom dia, telespectadores. Um bom dia muito especial para nossa amiga, fiel telespectadora desse programa, dona Edith Pires Gonçalves. Um abraço, Edith, a você, a família, a todos os amigos que nos assistem nesse momento. Bom, em primeiro lugar, essas notícias, Chico, não surpreendem ninguém. Não surpreendem os políticos, aqueles que acompanham mais de perto a vida política nacional. Não surpreendem os investidores, enfim, o mercado, o chamado mercado privado, o mundo privado, e não surpreende nem o governo. Na verdade, quando na campanha eleitoral o candidato Aécio Neves e outros candidatos também, no primeiro turno, alertavam para a grave situação fiscal, enfim, financeira, econômica do Brasil, naquele momento, que faz tão pouco tempo. Sim. Um mês. E principalmente as graves consequências para os anos próximos, 2015, 2016, o governo fazia a sua parte, negava, dizia que não, que isso era o exagero da oposição. Até aí tudo bem, mas foi além, Os candidatos, na verdade a candidata Dilma Rousseff foi além, quando passou a acusar os seus adversários de criar pânico, de terrorismo, de enganar a população brasileira, que a situação fiscal era perfeitamente administrável, equilibrada, que não haveria problema de corte de investimentos, nem de programas sociais, nenhum risco para a economia brasileira, que isso era uma forma que os adversários utilizavam para assustar e conquistar eleitores. Conquistar através da pressão e do susto, do pânico. Essa parte, tá certo, da campanha eleitoral, obviamente, para quem conhece minimamente as questões econômicas, já se percebia que aí sim havia uma enganação com o eleitor. A enganação estava exatamente em quem acusava e não em quem fazia os alertas. Mas isso é a política, certo? É a disputa política. Passada a eleição, com o resultado consagrado, democraticamente consagrado e definido, nós passamos a viver o mundo real. O mundo real não é o mundo que se viveu durante o período eleitoral. O Brasil vive uma situação de instabilidade econômica, os índices de crescimento pífios,
do país, em relação, inclusive, comparando, inclusive, com as nações da América Latina. Não se pode dizer, bom, isso é uma questão do continente, né? Não, aqui no nosso continente, da América Latina e Caribe, há países com crescimentos muito melhores, né? Há taxas de crescimento muito maiores do que a do nosso país. É verdade. Não estamos comparando o resultado brasileiro com a comunidade europeia, nem com a América do Norte, com a Ásia, não. Né? O mundo vive sua crise econômica, mas o Brasil vive uma crise muito pior, muito mais acentuada. Fruto do quê? Na minha opinião, e eu não sou economista, mas acho que esses anos todos acompanhando a vida pública, lendo, me informando, eu tenho aqui uma visão a respeito desse tema, e não é de hoje, de muitos anos, de alguns anos pelo menos. O Brasil não tem uma agenda, Chico, estratégica. O Brasil vive de agenda política. Eu já, aqui nesse programa mesmo, diversas vezes falamos sobre reforma política, falávamos das eleições de 2 em 2 anos. Isso aí mata qualquer país, isso destrói qualquer economia. Quer dizer, de 2 em 2 anos, nós perdemos um ano com disputas eleitorais. A agenda brasileira, já há alguns anos, passou a ser uma agenda política e não uma agenda estratégica. Tanto é verdade, isso que eu estou dizendo, e todos os economistas escrevem sobre isso e alertam sobre essa questão, que o Brasil empurra para frente ajustes de preços de insumos básicos, como gasolina. Chega a adiar por 2 anos. Com a inflação existente, né, não precisa inventar nenhum outro índice de inflação, com a inflação real, cada vez que você adia, que o governo adia, o ajuste, por exemplo, do preço da gasolina, adia, por exemplo, o preço da energia elétrica, todos nós consumimos, ele vai criando uma barriga, né, ele vai endividando as empresas que vivem desses serviços e desses produtos, vai criando um rombo. Esse rombo não desaparece porque o governo adia a medida de ajuste. É ao contrário, ele se agrava, porque a inflação também atua sobre o rombo. Joga para o ano seguinte. Por que para o ano seguinte ou para daqui a 2 anos? Por conta apenas da eleição. Da agenda política. Não é quando o governo nacional adia o equilíbrio das contas das empresas de energia, ele não adia para proteger o consumidor, o povo brasileiro, nada disso. Como, aliás, aconteceu neste ano. Exatamente, ele adia pura e simplesmente, embora as pessoas possam, num primeiro momento, festejar. Aliás, houve festa. Há 1 ano e pouco atrás, a imprensa festejou, o governo festejou, a população chegou, num primeiro momento, a acreditar quando nós tivemos redução, acreditar no sentido, assim, ocorreu a redução, mas acreditar naquele fenômeno, né, aquele milagre de redução das contas de energia em quase 30%. Todos os especialistas na matéria alertaram que o risco que se estava criando a partir daquele momento. E está aí o risco, quer dizer, as empresas quebraram, o sistema hoje, depois de tantos anos, o sistema elétrico sempre foi um sistema muito organizado, muito bem fundamentado, equilibrado. Pois é, nós desorganizamos isso também. Aí, como não pode faltar energia na casa de ninguém, o que o governo tem que fazer? Tem que botar dinheiro, né, para sustentar o equilíbrio financeiro das empresas que geram energia e distribuem energia. Então, esse tipo de procedimento que vale para a energia, que vale para a gasolina, que vale para outras tarifas, até a própria contabilidade criativa, que tantos economistas estão alertando, o governo vai fazendo ajustes na forma de cálculo, dos cálculos contábeis, para poder apresentar para o mercado mundial resultados melhores, mas não são resultados reais, né, são distorcidos, enfim. Tudo isso que vem sendo alertado por economistas de ponta, né, professores, estudiosos na matéria, é feito em função da agenda eleitoral. Então, um país como o nosso, um país em desenvolvimento, um país cheio de oportunidades, não pode viver dessa agenda eleitoral. Tem que ter uma agenda estratégica, de médio, de longo prazo, que não faça esse tipo de distorção, não cometa esse tipo de distorção que acaba prejudicando o bom andamento da economia, das empresas. Quem gera emprego no Brasil não é o governo, são as empresas, são os empresários. Na medida em que o empresário perde a confiança,
o capital estrangeiro perde a confiança no Brasil, o fluxo de recursos, de capitais, de investimento externo para o Brasil também diminui. Claro. Isso acaba gerando no médio prazo o quê? Recessão, a volta da inflação, o recolhimento dos empreendedores, quer dizer, eles se assustam. Desemprego, etc. E vem se assustam, não investem, não abrem novas frentes, o Brasil vai perdendo frente junto ao mercado internacional. Só para concluir essa parte, dizer o seguinte, se nós tivéssemos no país uma agenda estratégica, provavelmente, e não política, provavelmente não teríamos realizado a Copa do Mundo aqui. Eu não tenho nada contra o futebol, acho que o futebol é uma instituição nacional. Claro. Mas aquela decisão de realização da Copa do Mundo no Brasil e nas condições em que ela foi realizada, né, construímos estádios pelo Brasil inteiro, muitos dos quais não serão utilizados, pelo menos com a frequência que justifique o investimento, não foi uma agenda estratégica, né? Foi uma agenda política, foi determinada num momento de euforia. Doutor Papa, como também as Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro. Eu acho... Veio na esteira dessa euforia de Copa do Mundo, com a Olimpíada também vai ser um gasto imenso, nós não vamos ter praças esportivas adequadas para isso, enfim. Veio na esteira também, eu concordo, as Olimpíadas também, a decisão de realizar no Brasil as Olimpíadas também veio na esteira de um momento de euforia política. É lógico. Né, política. Porque se nós tivéssemos, embora eu faça uma distinção muito grande em relação à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Eu acho que as Olimpíadas serão muito mais importantes para o país. Não, como evento esportivo, sem dúvida. Para as gerações de esporte. Porque o futebol é o futebol. É uma instituição nacional, mas é o futebol, que já no Brasil já é muito forte. Não precisa de invenções, não precisa de incentivo, ele se autogere, pelo menos é a minha impressão. Tem público, tem televisão, tem patrocinadores de ponta. Os esportes olímpicos, não. O Brasil está atrasado, muito atrasado em várias modalidades esportivas. Se tivermos juízo, né, tiraremos, é verdade, tiraremos da realização das Olimpíadas agora em 2016, frutos para várias gerações de inúmeros esportes, centenas de esportes. Então eu faço essa distinção. Eu diria assim, se tivéssemos que ter escolhido naquele momento, que seria justo, seria uma coisa de bom senso, entre realizar a Copa em 2014 aqui e fazer um esforço para realizar bem uma Olimpíada em 2016, o Brasil teria, eu acho, pelo juízo, né, pelo bom senso, optado pela realização das Olimpíadas. Sairia mais barato. Enfim, então é isso. Acho que e o Congresso Nacional, aí voltando à nossa área aqui, tem muito o que fazer nessa matéria. Mas nós vamos falar mais sobre o Congresso daqui a pouco. Queria ouvir o Humberto Chalude agora. Chalude, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Papa, bom dia, Chico, bom dia, telespectadores. O Papa tocou num ponto extremamente importante, porque realmente a gente vive um paradoxo no Brasil. Ele citou a questão da Copa do Mundo, quer dizer, realizamos uma Copa do Mundo, aí tem várias visões sobre isso, até pela característica da atração turística, acho que foi importante, pode gerar um benefício para o país, porém toda a estrutura que deveria se valer dessa Copa do Mundo, principalmente na formação das categorias de base, na inclusão social, quer dizer, pensar num projeto onde a Copa do Mundo fosse um ícone de atrativo para que você possa desenvolver projetos dessa natureza, né? Não tivemos, quer dizer, a gente vive sempre aquela questão da casca do ovo, né? É bonito por fora, mas é oco por dentro. A questão também do petróleo é uma questão muito interessante, porque enquanto o mundo todo está abandonando essa plataforma, essa base, né, energética, em função da poluição, em função dos riscos que elas trazem para a saúde das pessoas, né, nas grandes cidades, o Brasil está investindo bilhões para captar petróleo, que talvez num futuro não se sabe para quem vai vender, né? E esse petróleo que nós estamos captando, que se anunciam sucessivos recordes, não chegam às termoelétricas. Então a gente é obrigado a comprar gasolina de fora, paga mais caro pela energia porque ela é gerada na termoelétrica. Quer dizer, a gente vive no Brasil realmente vários paradoxos. Agrava-se aí a crise, a estiagem, a crise hídrica. Por falta realmente daquilo que o Papa acabou de falar, de um planeamento estratégico, né? E aí entra também a questão do Congresso, aí tem uma pergunta que eu quero deixar para o Papa que vai assumir agora. Enquanto o país discute a questão dos cortes e gastos, o Congresso agora vem com uma proposta de aumento salarial, quer dizer, passando de R$26 mil o salário do
congressista para 33 mil. E isso vai se dar em cascata, porque aí todos os outros salários que vêm aí, do judiciário, das assembleias. Quer dizer, eu acho que é assim, uma coisa que é fora da realidade. A gente vive um período fora da realidade. Quer dizer, se usa um discurso de austeridade, mas na prática se faz... gastos e tal. E aí entra essa questão da negociata, aí eu gostaria de colocar isso para o Papa, qual a pretensão dele, como é que ele vai agir dentro do Congresso, sabedor que ele vai estar num partido de oposição, quer dizer, aí vai estar entre os excluídos das benesses do poder, né, de certa forma, e como é que vai ser o posicionamento nesse sentido, né? Como é que já há uma discussão em torno das oposições? O PSDB já se reuniu? Já para fazer um trabalho... Nova bancada? Realmente de oferecer propostas alternativas, quer dizer, para se encontrar outros caminhos, porque também se fala muito do Poder Executivo, se atribui muito peso ao Poder Executivo, que realmente merece ter, mas o Congresso joga contra aí muitas vezes, né? Está aí a possibilidade de a gente ter 38 ministérios em função das negociadas que é feita no Congresso, porque todo mundo quer ter um ministério, né? Agora nós vamos ter líder de si próprio. Nós temos partidos dentro do Congresso em que foi eleito apenas um deputado e esse deputado, por força de lei, tem direito a ser líder, quer dizer, ele vai ser líder dele mesmo e com isso ele passa a ter todas as benesses das lideranças, com um gabinete maior, funcionários a mais. E passa a integrar o que é mais importante, o colégio de líderes, que é determinante no Congresso Nacional. Doutor Papa. Não, só não é uma correção, mas um adendo ao que você está falando. Os partidos que têm apenas um deputado, uma bancada mínima, eles acabam não tendo direito à liderança. Eles têm direito a participar da minoria, né? Então, ele pode ter a liderança das minorias. Há um quórum mínimo para que os partidos possam ter as condições para exercício da liderança. Mas mesmo assim eu concordo, há partidos pequenos e que vão se formando todos os anos. Aliás, a legislação eleitoral continua a mesma e nós continuamos assistindo à criação de novos partidos. Agora, nos próximos meses, no primeiro semestre de 2015, do próximo ano, surgirão 2 ou 3 novos partidos nacionais, fruto da legislação que está aí, que estimula a geração quase que espontânea. O sujeito percebe que criar um partido é uma boa, no sentido assim, uma atividade interessante, porque ele passa a ter fundo partidário, passa a ter direito de tempo de televisão. É um tempo pequeno, mas que é valioso para as composições. As composições, coligações proporcionais, que são também um grave problema na política, na estrutura política brasileira, acabam valorizando esse tempo de televisão. Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ser, eu diria assim, atacada pelo novo Congresso Nacional de pronto, desde o primeiro momento. A reforma política que deu o mínimo de racionalidade que a população e o eleitor já apontou que exige desse novo Congresso. Quer dizer, um novo regramento político. Com a fim dessas eleições de 2 em 2 anos, com a instituição do voto distrital, a melhor forma de fazer a escolha dos representantes através do voto distrital, enfim, é uma luta. Eu diria, Humberto, a maioria no Congresso Nacional em torno dessas ideias? Provavelmente não. Agora, o fato de não haver, nesse momento, maioria, não deve inibir, eu entendo assim, ninguém, ou nenhum partido, ou grupo de parlamentares que tem consciência da importância da reforma política para a vida nacional nesse momento. Tem que ser, é uma luta, tem que ser feita dentro do Congresso Nacional. E preferencialmente, se possível, com o envolvimento da população, das instituições, né? Instituições que a população ouve, e, na verdade a população procura se orientar através de várias instituições brasileiras, e os congressistas haverão também, pelo menos parte deles, de ouvir. Até porque agora, daqui a 2 anos, muito bem colocado, nós temos eleições para prefeitos. Sim. E muitos desses deputados que vão estar lá, provavelmente, sairão candidatos também a prefeitos. Claro. Não é verdade? Muitos estarão interessados. Então, quer dizer, é uma roda, um moto sem perder o contínuo. mandato, continuo exercendo o mandato, sendo candidato a prefeito. Exatamente. Então, quer dizer, são paradoxos que a gente enfrenta há muitos anos, né? Até a questão da própria combate à pobreza, que é tão defendida, né? A gente tem um paradoxo que, ao mesmo tempo que se combateu a pobreza e se entendia a pobreza como uma fonte
e geradora de problemas sociais, principalmente a questão da violência, se vê que é totalmente ao contrário. Agora, quer dizer, não é uma proporção que se diminuiu a redução da pobreza, mas cresceu a violência, né? Quer dizer, uma coisa que eu acho que precisa ficar sempre muito claro para todos, né? O Congresso Nacional é o reflexo do Brasil. O Congresso Nacional tem 513, hoje, representantes dos nossos estados, dos nossos 27 estados, e ali, quer dizer, a composição, né, o nível, as ideias, as lutas que ocorrem dentro do Congresso Nacional, elas são o espelho do que é o nosso Brasil, o nosso país. A Câmara Federal com 513 deputados, né? Porque com os senadores chegaremos a 594 congressistas. Assim, eu digo, o Congresso... A Câmara Federal. A Câmara Federal 513. O Congresso constituído da Câmara e do Senado, mas no Senado há 3 senadores por Estado, mas que também são o reflexo do que é e fora de uma proporcionalidade. A diversidade da vida econômica, cultural, política nacional. São Paulo não é o Brasil, certo? Então, o que pensamos aqui, veja, né, essa questão de fazer a distinção entre o eleitor de um estado, de uma região ou de outra, é sempre muito perigosa, tá certo? Aliás, tangenciamos esse risco agora na última eleição. Mas o fato concreto é o que pensa, né, a maioria do eleitor de São Paulo. Pode não ser exatamente o que pensa a maioria do eleitor do Piauí, ou do povo do Piauí, ou de estados do Sul também, ou do Norte, do Nordeste. Então, não é fácil, obviamente, construir maiorias e consensos a respeito de determinadas questões. Né? Mas é preciso lutar, é preciso fazer com que as desigualdades econômicas brasileiras e sociais, que se traduzem nessas grandes diferenças de posições políticas, sejam dissipadas ao longo do tempo para que nós possamos ter no futuro um país integrado de fato. O Brasil hoje é um país integrado territorialmente, pela língua, na legislação, é uma federação de fato organizada. Mas socialmente e economicamente nós não somos uma nação integrada. Essa é a questão. Daí porque a importância de uma agenda estratégica, entendeu? Consistente, responsável com as próximas gerações, não com as próximas eleições. E eu não estou aqui fazendo um discurso, não. Isso é real. É real, é a nossa realidade. Sem dúvida. Doutor Papa, o senhor vai continuar falando sobre o papel do novo Congresso Nacional, especialmente da bancada do PSDB, bancada de oposição, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui ao Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Nós estamos ao vivo e recebendo, com muito prazer, o deputado federal eleito pela região, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub, como comentarista.
E agora temos perguntas de telespectadores, não é isso, Cris? Isso, Chico. Recebemos uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta ao Papa se ele gostaria de saber se ele está acompanhando a elaboração do Orçamento Federal do próximo ano, 2015. Pois bem, bom, um abraço a você, Uriel, uma pessoa, um cidadão, desculpa, sempre muito presente na vida dessa cidade. Da região toda. Da região, da abraço, Uriel. Um abraço, parabéns pela sua consciência política e o exemplo que você nos dá de forma permanente. Não só quando está atuando na área política diretamente, mas mesmo sendo um político sem mandato, como você costuma ser, com muita qualidade. Eu venho acompanhando sim, estou estudando bastante todas as questões que dizem respeito ao mandato parlamentar. Não são poucas coisas, não. Sim. É muita coisa pela frente. Depois da eleição não tive praticamente nenhum dia de tranquilidade, assim, de descanso, porque estou procurando me preparar para poder representar bem, ou fazer a representação que a Baixada Santista e que os nossos eleitores merecem, exigem, enfim. Estou acompanhando sim. Acho que o próximo exercício, o ano de 2015, nessa questão orçamentária, especialmente na questão dos investimentos, será também um ano de sacrifício. Contingenciamento de recursos? Contingenciamento, óbvio, necessário. Né? O PAC Mobilidade pode ser afetado? Acho que pode. Eu acho que todos os programas de investimento, todos, PAC Mobilidade, PAC Habitação, PAC Drenagem, então os PACs todos, né? Que são as áreas, as linhas de financiamento para investimentos de infraestrutura no Brasil, sofrerão alterações. Alongamento, no mínimo, certo? Do prazo de execução desses investimentos. Não acho que isso seja um grande problema, não. Sinceramente, dada a crise, dada a dificuldade, dada a questão da economia, né? Quer dizer, o que o mercado privado hoje espera do governo, do novo governo, do planejamento, da área da fazenda, enfim, são ajustes que botem de novo o país para andar, tá certo? Para produzir, para crescer. Se nós tivermos que fazer algum ajuste que signifique, que implique em alongamento de alguns financiamentos ou de alguns investimentos, com paciência. Volto a dizer, pensar no médio prazo, no longo prazo. Não importa se uma obra, pelo menos na minha visão, né, se uma obra pública de drenagem, ou uma ferrovia, ou um porto, vai terminar um ano a mais ou um ano a menos, tá certo? É importante que termine, que seja bem feito, feito com qualidade, enfim, mas que o Brasil possa se reorganizar. Se equilibrar, né? Porque também não adianta fazer investimentos de grande porte, a toque de caixa, com pressa, né? Hoje há uma matéria aí reclamando de uma obra de infraestrutura entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, uma obra que deixou problemas, que já está apresentando problemas ambientais, enfim, e uma obra de grande porte, financiada pelo governo federal. Enfim, então eu acho que isso vai acontecer sim. Acho que nós vamos ter que rever as próprias prefeituras e também os governos estaduais, na medida em que a arrecadação prevista não se efetiva, tem que fazer ajuste. E qual é o ajuste? Abandonar a obra? Não. É importante dizer isso também para a população, que não vamos fazer aqui terrorismo, tá certo? Quando você realiza um ajuste, um corte de financiamento na área pública, significa que você está alongando a conclusão, a realização daquela obra. Não significa necessariamente você vai abandonar o projeto. Enfim, inclusive, essa é a polêmica que está sendo travada na questão da lei de responsabilidade fiscal, né, que a presidente, teoricamente, está enquadrada se permanecer, que ela não conseguiu. A questão do superávit, né? Exatamente, que ela alega que os investimentos, os recursos que foram destinados ao investimento, eles não devem entrar na conta, porque são investimentos e vão gerar uma receita futura. Porém, quer dizer, o cofre é o mesmo, quer dizer, é a mesma coisa que a gente tiver dentro de casa, gastar e comprar geladeira, fogão. A gente fez o crediário, mas aquilo é uma despesa que aparece na nossa conta, né? Ele não pode ser omitido. Então, acho que dentro desse cenário... E o Congresso vota isso agora. Agora, o que fica muito difícil, viu, deputado, é que, por exemplo, para a população, que ela está à parte, né, desse processo, ela não participa muito, até por falta de ter um conhecimento mais abrangente sobre a questão das leis, ou fazer um acompanhamento da área política,
É realmente essa contradição, né, que a gente vê no Brasil, que ao mesmo tempo que se exige um sacrifício da população, e aí nós vamos entrar num ano em que nós vamos ter aumentos de vários serviços públicos, né, inclusive municipais, estaduais, né, federais, que vai ser exigido isso da população, que essas tarifas de luz, essas tarifas de água agora, que teve elas vão refletir, que tá subindo, né, talvez não sejam acompanhadas com a massa salarial, né? Então ela é cobrada, ela é chamada, é conclamada para fazer o sacrifício, mas ela não encontra essa mesma disposição da classe política, por exemplo, nesse caso que eu citei anteriormente, que é a questão do reajuste do salário dos deputados de uma forma, né, no apagar das luzes, né, quer dizer, não que não seja necessário, às vezes, dentro de uma necessidade de trabalho, é preciso, mas eu acho que, quer dizer, deveria quem dá o exemplo, o primeiro exemplo deveria vir do Senado. Você só tocou num ponto importante, né, do salário de deputados. Eu iria além, quer dizer, a estrutura toda pública brasileira, a Câmara toda, a estrutura da Câmara, não é só o salário de deputados que pesa, não. O salário de deputado pesa, tem que ser comedido, tá? Mas a estrutura que existe hoje no Congresso, a estrutura governamental, a estrutura dos ministérios, então, o custo do país é muito alto. A nossa burocracia se autoalimenta, né? Ela vai criando novas funções, novos ministérios, novas secretarias e vai estimulando esse crescimento, não é o crescimento vegetativo da inflação. Eu acho correto, né, num país que ainda tem algum índice de inflação, que esse índice seja reposto para o salário de quem quer que seja, do seu, do meu e da população brasileira como um todo. Claro. Né? Então, há a elevação do custo de vida na gasolina, na energia, no que seja, na água, em tudo, enquanto houver essa elevação, pelo menos isso tem que ser repassado ao salário que sustenta a vida das pessoas e das famílias das pessoas. Mas não é esse crescimento que acaba incomodando e assustando. São as estruturas novas que são criadas, que vão gerando novos custos que vão crescendo em progressão geométrica, muitas vezes, quando a arrecadação e o crescimento, e aí voltamos a ver, o que sustenta o crescimento de estruturas, de qualquer que seja, de governo ou de empresas, é o crescimento efetivo, né? Quer dizer, descontar da inflação. Quando o país não cresce, aí sim, Humberto, eu acho que qualquer nova decisão que crie, que gere despesa no governo, no executivo, no legislativo ou no judiciário, tem que necessariamente ficar associada ou travada, tá certo? Nos índices de crescimento do país, no mínimo. Porque, do contrário, assim, o país não cresce, a economia não cresce, mas a estrutura pública continua crescendo. Aliás, o ministro Levi, futuro ministro da Fazenda, é um especialista em cortar gastos públicos. Dizem os especialistas que ele é até obsessivo em relação ao superávit. Enquanto não chegar no azul, vai cortando. Até chegar no azul. Ou seja, isso vai gerar um conflito muito grande. Aliás, setores do partido do governo, do PT, setores mais radicais, estão assim em polvorosa, porque não estão entendendo e cobrando a presidente Dilma em relação ao discurso dela em campanha. Ou seja, é um ano, além de tudo, com essa dificuldade adicional. E nesse cenário, doutor Papa, como será a posição, a postura do PSDB? O senador Aécio disse que vai fazer uma oposição cerrada o tempo todo, né? Disse até agora, até ele fez referência à nomeação do Levi, saudou a nomeação do ministro Levi, né? Dizendo que seria o mesmo que colocar um agente da CIA no comando da KGB, né? Essa imagem que ele criou. Qual vai ser exatamente a posição do PSDB? Bom, o PSDB perdeu as eleições nacionais. Então, o papel do PSDB, obviamente, não poderá ser outro a não ser de fazer oposição. Agora, a questão de como fazer a oposição é que será uma discussão permanente, tá certo? Quer dizer, a oposição se faz com responsabilidade, é a minha visão, né? Com respeito aos interesses do país. Aquilo que o governo acertar tem que ser aplaudido, inclusive pela oposição, por que não? Certo? Sim, claro. E a oposição, e outro dia eu até achei interessante isso, durante a campanha eleitoral, uma crítica muito severa ao PSDB por ter usado em algum momento da história nacional o termo de oposição propositiva. Eu assumo esse termo,
na plenitude do que ele significa. Oposição tem que ser propositiva, sim. A melhor oposição que se pode fazer para um país, para um clube, para uma instituição, é aquela que, obviamente, que fiscaliza, que controla, que faz o seu papel de oposição. É um dos papéis, é esse, é controlar, é criticar, enfim. Mas o que de melhor uma oposição pode fazer é propostas. Eu vou encarnar dentro do PSDB, claro, sou eu, estou falando por mim, Papa, tá certo? O papel, a linha de pensamento de que o PSDB tem que fazer, sim, oposição propositiva. O que é, na minha visão, oposição propositiva? É estudar as coisas a fundo, é oferecer alternativas. Não vamos nos esquecer que o mais importante do que o governo, ou até do que pensa, da crítica da imprensa, é o eleitor. O que o eleitor espera? O que o Brasil espera de um partido que tem o peso, a importância do PSDB e a história do PSDB? O PSDB já governou esse país, teve conquistas fundamentais para a economia, por exemplo, brasileira, que são patrimônio do PSDB. Quer dizer, o PSDB não surgiu, diferentemente do PT, não surgiu do movimento de oposição. O PSDB se formou, assim como outros partidos, para construir um país, pensando em construir. O grande dilema do PT, Chico, é esse. O PT a vida inteira atirou pedra, a vida inteira. Hoje, quando o PT enfrenta a oposição, não pode cobrar da oposição, mais radical pelo menos, um outro tipo de postura, porque o PT foi sempre isso. Isso é fato, tá certo? Não estou aqui fazendo, né, não estou reescrevendo a história, até com violência e muito desrespeito em determinado momento. Mas a história do PSDB não é essa, né? Então, eu acho que o PSDB tem quadros, veja, o próprio ministro da Fazenda, tá certo? Ministro da Fazenda do atual governo, ou seja, ministro da Fazenda do país, do Brasil, não é? Mais importante do que ser do atual governo, é o ministro da Fazenda do Brasil. Aliás, o Henrique Meirelles, na gestão, no primeiro mandato do presidente Lula, se elegeu deputado também... Estado federal, por Goiás, pelo PSDB, foi o mais votado do Estado e teve que renunciar para poder assumir a presidência do Banco Central a convite do presidente Lula. E o que eu penso disso, daquele momento? Ele foi servir como profissional e foi servir o país. Então, eu acho que a oposição tem que servir ao país. Ela tem sim que ser propositiva, ela tem que estudar a fundo as questões, ela tem que oferecer alternativas. Eu acho que a melhor oposição que se pode fazer para um partido sério é aquela que propõe objetivamente caminhos, soluções. Tem aquela célebre frase, né, que o socialismo é o caminho mais longo para se chegar no capitalismo, né? Não é verdade? Exatamente. Resume bem tudo isso. Então vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal Econômico. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública.
Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 1º de dezembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pela região, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub. Vamos agora para mais uma pergunta de um telespectador. Cris. Isso, Chico. A pergunta agora é da Bárbara Santos. Ela quer saber quais os principais desafios da Baixada Santista que o Papa levará em consideração na Câmara. Bárbara, né? Isso. Bárbara, são inúmeros os desafios da Baixada Santista de hoje. A começar pela saúde, né? Nós temos um sistema de saúde muito frágil, que não dá conta da demanda, as pessoas estão sofrendo com problemas, os prefeitos tentam dar respostas e exceção talvez a Santos, talvez Praia Grande, que tem uma estrutura um pouco melhor. Sim. As demais prefeituras da região também não têm condições financeiras, essa é a verdade, de dar as respostas que a população exige. A população da Baixada Santista continua crescendo, os dados estatísticos apontam um crescimento muito grande em termos proporcionais para o município de Bertioga e em termos absolutos para Praia Grande. Praia Grande será um município, talvez no futuro, com um dos maiores da Baixada em termos de população. Ou seja, a saúde é um tema fundamental. São Vicente precisa ter um hospital público com qualidade, capacidade, estrutura necessária para a população, que é a segunda maior população da Baixada Santista. A estrutura de São Vicente é muito frágil na área de saúde. E as demais cidades também, Itanhaém vive também o mesmo problema, tem que concluir o hospital regional. Esse hospital vai responder pela demanda de Praia Grande, pelo menos Mongaguá, parte de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Então há muito que se fazer em matéria de saúde. Hoje mesmo, após o programa, eu estarei participando de uma reunião aqui na Santa Casa de Misericórdia de Santos, que é o coração da saúde regional e vive assim no limite da sua capacidade criativa, não é? Também aqui de fazer, de ser criativo, enfim, para poder driblar a crise, manter enfim. as portas abertas, né? A Santa Casa é uma instituição, a mais antiga instituição de saúde, uma das mais antigas do país, é a mais antiga aqui da região. Mais antiga do país. Vive sofrendo e sofre muito para poder manter os seus serviços ativos. Enfim, saúde é um tema muito importante. Segurança pública para a Baixada Santista passou a ser um tema de primeira ordem, né? Primeira grandeza. Hoje, os jornais de hoje mostram que nessa madrugada, a última madrugada, 4 pessoas foram assassinadas em São Vicente. 4 pessoas na mesma noite, né? Isso tem que ser repetido em vários outros municípios da Baixada. Segurança pública não é um tema que se resolva do dia para a noite, com uma medida de impacto, como a gente volta e meia vê acontecer. Não, eu vou botar mais policiamento na rua, vou mudar a idade penal, não é isso, né? Na verdade, segurança pública é um tema de maior profundidade, é um tema difícil, um país desigual como o nosso. Nós temos desestrutura familiar, desestrutura urbana, né? Aqui na região da Baixada Santista, nós temos municípios, Chico, que 1/3 da população vive em favela, com uma desorganização enorme, né? São moradias precárias, ausência do saneamento, ausência do Estado, o crime organizado se aproveitando dessa falta de estrutura e crescendo, avançando. Então esse é um tema importantíssimo para a Baixada. Eu vejo agora um ônibus atacado na Via Anchieta, né? Ônibus metralhado praticamente. Sabe qual é a sensação que a gente tem hoje? É que se chegasse assim, quanto de dinheiro vocês precisam para resolver o problema? Se tem uma dimensão. Se tivesse esse dinheiro, nós não conseguiríamos resolver esse problema, porque eu acho que o grande problema hoje é a questão da gestão realmente, né? Foi aquilo que o Papa falou no início do programa, né? A falta de um planejamento. No caso da saúde, né? A gente está sofrendo com a questão das internações, do atendimento hospitalar.
Mas o problema da saúde não está só no hospital, né? Quer dizer, as ações preventivas não são feitas, quer dizer, não existe uma política de saúde realmente que possa evitar que às vezes os hospitais sejam cheios. Porque à medida que as coisas vão correndo, hoje a pessoa tem, estou com uma dor de cabeça, ela vai no hospital, às vezes ela tira a vez de um atendimento de uma pessoa mais grave. Então, eu acho que essas distorções, mesmo no caso da segurança, principalmente na questão da educação, que eu acho que é a coisa mais fundamental que a gente tem assistido. Quer dizer, se fala em educação, mas não vai ser somente com recursos. A gente nota que a ausência de um planejamento realmente, que vai dar um caráter... Esse planejamento, basta lembrar o seguinte, os hospitais estão aí, cada vez surgindo novos equipamentos, mais leitos, isto e aquilo, novos hospitais, e o custeio? Ninguém se preocupa com o custeio. Os prefeitos... Quer dizer, os prefeitos estão desesperados com o custeio, deputado. Os provedores das instituições filantrópicas desesperados com o custeio, não é nem com o equipamento. Equipamento tem dinheiro, tem verba, tem emenda parlamentar para isso. Agora o custeio a ausência de profissionais qualificados, formação de profissionais. Exatamente. Nós não temos essa quantidade de atendimento, aí é o caso dos médicos, né? Que é a ausência de médicos em várias unidades. Quer dizer, não é um problema só que vai se resumir em dar dinheiro para os hospitais. Gestão e planejamento. Não é, você tem razão. Na saúde, assim como na segurança, a questão da subhabitação, da falta de investimentos em habitação, da falta de uma boa educação, tá certo? Quer dizer, tudo isso está relacionado tanto à segurança quanto à saúde. Agora, por outro lado, a falta de prevenção, índices alarmantes de alcoolismo, de uso de droga, alimentação inadequada, falta de saneamento básico nessas áreas precárias, ou seja, a habitação, voltando à pergunta, a habitação também é um tema fundamental para a Baixada Santista. A Baixada Santista tem um déficit habitacional que passa de 100 mil residências. Moradias. E está crescendo. Então, e não é fácil, aí, concordando com você, não é só dinheiro, Humberto. Porque na Baixada Santista, o processo, o projeto para reerradicar os núcleos desorganizados ou estruturados, para transformá-los em conjuntos habitacionais com boa estrutura, esses projetos são muito difíceis aqui porque nós não temos terreno, né? Essas favelas estão assentadas na maior parte em manguezais. O processo de, primeiro, encontrar áreas, é a primeira dificuldade. Segundo, fazer o licenciamento ambiental dessas áreas. Estão falando de mais de 100 mil moradias. 100 mil moradias, estão falando em 400 mil habitantes. Quer dizer, é uma cidade de Santos. Que precisa ser construída. Precisa ser construída. Então, primeiro, aonde? Esse plano habitacional, voltando à questão regional, ele não será, quer dizer, a solução habitacional não pode ser resolvida e não será resolvida pelos municípios de forma isolada. Nós temos que ter um plano regional para a solução da habitação. Metropolitano. Veja o exemplo, né, do sistema, do projeto Tancredo Neves, em São Vicente. É um projeto concebido por Santos, numa área da Coab Santista, que é uma empresa regional, metropolitana, está sendo construído no município vizinho de São Vicente e vai abrigar 50% dos 2.200 nessa nova fase, né? 50% serão para os moradores de São Vicente e 50% para os moradores de Santos. Agora, até que nós pudéssemos chegar a esse arranjo, Humberto, foi uma dificuldade tremenda o convencimento de governos, de políticos, enfim, porque não há ainda a mentalidade metropolitana para se dar as soluções adequadas na área de habitação. Então, é um tema importantíssimo para a Baixada resolver a questão habitacional. Ela resolvida, nós vamos ter melhora significativa na saúde e também na área de segurança pública. Na segurança. Doutor Papa, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a presença do deputado federal eleito pela região, ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Chico, a você, a Humberto, a equipe do Enfoque. Aproveitar esse momento, se posso, né, para desejar, já estamos nos aproximando do final do ano. Já estamos em dezembro, né? Hoje é 1º de dezembro. Certamente não retorno aqui até o final do ano. Desejar a todos um Feliz Natal, uma ótima passagem de ano e que 2015 seja um ano de reconstrução, vamos dizer assim, né? Será um ano de sacrifícios, mas sacrifícios feitos em favor de um futuro melhor para o nosso país. Sem dúvida nenhuma.
Muito obrigado, doutor Papa. Muito obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença. Eu queria aqui mandar um beijo para a dona Edith Pires Gonçalves Dias, citado aqui pelo nosso deputado Papa no início, muito bem citado, pela nossa telespectadora assídua e referência desta cidade e deste programa. Um beijo para a senhora, dona Edith. Muito obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.